Carregando. Oi, Pareceu que tá gravando pessoal. aqui. Tá, aqui também tá. Oi, pessoal, tudo bem? Ai, Meu nome é Kaique, eu sou professor de Geofísica no Noturno A. Se você não me conhece, prazer. Eu estou no último ano de Psicologia. Eu e a Isa, a gente decidiu juntar nossas aulas, etc. Porque nesse final de ano a gente percebe, fica um pouco cansativo de matéria, etc. Mas a gente pensou em um conteúdo específico para a prova de vestibular, que pode aparecer, etc. E que não é tão pesado assim. Então, Isa, você quer falar um pouquinho? oi, gente, boa noite. Vou me apresentar um pouquinho para o Noturno A. Eu sou a Isabela, também faço psicologia, estou no quarto ano. E a gente pensou em falar um pouquinho de psicanálise, porque a gente gosta bastante desse tema, eu e o Kaique. E dois, porque tem aparecido nas últimas provas da Unesp questões tanto em filosofia, sociologia, e também a gente vai trabalhar um pouquinho de questões que vocês podem utilizar na redação, numa introdução, numa argumentação, para trazer aí um toque diferenciado, e também porque é um tema que eu vejo que muita gente tem curiosidade, tem vontade de saber um pouquinho, de se inteirar, né? Quem foi Freud, quem foi a psicanálise, é um tema de muita curiosidade. Então a gente vai falar um pouquinho disso, eu vou começar falando. Primeiramente, uma contribuição que a gente queria trazer é aquilo que é chamado de as três feridas narcísicas da humanidade. Aí, pelos estudos de humanas, o que seriam as três feridas narcísicas da humanidade? Então, o homem, gente, lembra lá nas aulas de geografia, filosofia, blá blá blá, que o pessoal fala para vocês que o homem era considerado como centro do universo, que o homem se achava a última bolacha do pacote, que tem aquele termo lá, antropocentrismo, que é o homem como centro do universo. Eles achavam que a Terra era o centro do sistema e que todos os outros planetas e céus e estrelas giravam em torno da Terra. Eles achavam que o homem era o centro e tudo mais. Porém, a primeira ferida narcísica da humanidade, ou seja, o primeiro tapa na cara da humanidade, né, em que ela viu que ela não é tudo isso, que o ser humano é só mais um grão de areia no meio do espaço e que, né, baixa a bola, não é, né, enfim, a primeira ferida narcísica foi quando o homem descobriu que ele não era o centro do universo, nem que o planeta dele não era o centro do universo. Pelo contrário, a gente está girando em torno de uma estrela que é o Sol. E foi o Galileu Galilei quem mostrou isso pra gente, por isso que ele foi o primeiro responsável pela primeira ferida narcísica da humanidade. E o segundo responsável pela ferida narcísica da humanidade foi o Darwin, que tá aqui no meio da foto, né? O segundo dessa montagem. Por quê? Porque o homem, né, que se achava Deus e tudo mais, tanto é que nas mitologias, os deuses são sempre a imagem e semelhança do homem e tudo mais, aquela coisa. Aí vem o Darwin e fala: amores, não, vocês vieram do macaco, né? Vocês vieram da rã, do peixe. A cauda ali do ânus é um resquício da evolução de não sei que animal. Então, calma lá, né? Vocês não são o suprassumo das espécies, vocês evoluíram de outras espécies. Então, essa foi a segunda ferida narcísica. E aí a gente chega no Freud, no pai da psicanálise, no pai do inconsciente, com a terceira ferida narcísica da humanidade. Por quê? Porque o homem achava que ele tinha o poder de tudo, o poder das nações, o controle da humanidade, o controle da sua vida e tudo mais. Só que daí chega o Freud e ele dá uma outra rasteira ali na humanidade e crava ali a terceira ferida narcísica quando ele postula a teoria da psicanálise, a teoria do inconsciente. Quando ele vira para o homem e fala: você não é dono das suas escolhas, você não é dono de si, você não é autossuficiente, você não é autoindependente, você é gerido também por um inconsciente que tão pouco você sabe a respeito dele. Tem muito pouco para você saber a respeito dele. É muito difícil você aceitar, não, você acessar plenamente o conteúdo desse inconsciente, e esse inconsciente
ele interfere, influencia diretamente na sua vida e nas suas relações, mostrando ao homem a terceira ferida narcísica, que é você não tem o controle da sua própria vida. Há outras instâncias dentro de você que te controlam e você nem tá sabendo. Então aí a gente chega na psicanálise. Ah, mas como assim? O que é esse inconsciente? Da onde que veio? Que instância é essa? Como assim, né? A psicanálise, gente, ela surgiu, o começo dela, veio lá no século... Qual século, Kaique, que a gente conversou? É o 19? Isso, 19. No Ah, eu não final sou de boa. 1800. Isso. Isso daí, gente. Começou ali com a histeria. O que era a histeria? A histeria era um quadro de doenças desse século muito mais apresentado em mulheres. Tipo, praticamente não existiam homens histéricos, e se existiram, foram muito poucos. Em que, de repente, aquela pessoa que estava ali saudável e tudo mais, ela passava a apresentar uma, acho que a gente pode chamar de deficiência em algum órgão de sentido do corpo dessa pessoa. Ou seja, a pessoa que estava ali de boa, ela passava a não conseguir mais sentir cheiro, em alguns casos. Em outros casos, a mulher passava a não conseguir andar. Ela andava perfeitamente, de repente um dia ela acorda, ela não tem mais o controle das suas pernas, não consegue andar. Outras coisas assim relacionadas aos órgãos do sentido. E aí os médicos iam investigar aquele caso e não encontravam nenhuma causa orgânica, anatômica ou fisiológica. Investigava, não encontrava nenhuma causa. Ou seja, se essa causa não estava no corpo, não estava na anatomia daquela pessoa, nas funções orgânicas, nos órgãos dela, onde estaria a causa dessa histeria? E aí, por meio de médicos, chegaram que a histeria, ou seja, ia estar na mente. Então, foi a partir desse contexto da histeria que o Freud postulou a teoria da psicanálise, analisando esses casos dessas mulheres, essas histórias, ouvindo elas, porque aí ele se dedicou a sentar e a fazer aquilo que a gente chama de tratamento pela escuta, tratamento pela fala, escutar essas histórias, analisar essas histórias dessa histeria. E uma ressalva que eu queria fazer para a histeria é que na época, que era a época vitroviana, qual que era uma das causas da época dessas histerias, gente? Era o fato das mulheres serem muito repreendidas sexualmente, não poderem expressar a sua sexualidade e a sua subjetividade. Então, tudo era muito reprimido, 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 ia para o inconsciente e acabava passando ali esses sintomas, esses desejos, essas vontades que eram tão repressivas, tão reprimidas pela sociedade, né, pelos familiares, pelos amigos da época e tudo mais, a mulher não podia expressar essas vontades, esses desejos, acabar expressando isso por meio dessas doenças fisiológicas, que não tinham causas fisiológicas. E aí, por meio da investigação disso, chegou na psicanálise. E aí o Kaique vai explicar um pouquinho mais do que é esse inconsciente, onde está esse inconsciente. Que se você quiser fazer alguma observação sobre a histeria, essas coisas que eu estava falando, por favor, faça. Beleza. Acho que você falou bem da histeria, acho que é realmente isso, esse quadro da época e de qual doença principal saiu dessa época, é algo bem legal da gente se pensar. Então, se a gente pensar hoje, a gente tem um quadro de patologia, de doença sobre ansiedade e depressões, etc. Só que são um outro mundo, é uma outra sociedade, é um outro jeito de analisar. Nossa, os cachorros estão latindo aqui. Eles vão ouvir um pouquinho isso. Ai, deixa eu só fazer uma observação, gente. Por isso que quando a gente fala, ai, você é histérica, você é um louco, um histérico, nanana, vem da histeria,
dessa doença dessa época. Só essa observação mesmo. Exatamente. Mas enfim, são outro meio de análise, isso é uma outra discussão que acho que não cabe muito bem aqui agora, mas se vocês curtirem, etc., a gente pode fazer com certeza. Mas aí, beleza. Então, o Freud ele começou a ver as histerias e começou a postular diversos textos, começou a dar forma numa teoria que não existia. Então, ele começou a procurar teorias desde áreas das humanas, no geral, assim, tanto história quanto fisiologia também, porque ele era um médico. Então, todos os textos deles, ao mesmo tempo que tem uma base muito filosófica, etc., ele discute bastante com a questão de corpo, de organismo. E a histeria é realmente essa doença que está entre o corpo e a mente, porque aparece no corpo, mas não tem uma causa nesse corpo, tem uma causa a partir da mente. Bom, e aí, basicamente, o Freud, ele postulou as instâncias psíquicas, que basicamente são lugares psíquicos. Então, a mente não é um local livre e sem regras, etc. É um local ativo, é um local que tem um impacto nas nossas vidas. E a partir desse impacto, o Freud ele postulou alguns locais realmente que existem: o id, o ego e o superego. Isso é algo que vocês podem usar em redação, isso é algo que pode aparecer em alguma questão de humanas, principalmente. Então, você saber um pouco isso, conseguir articular essa parte teórica com os seus conhecimentos que a gente dá nas aulas de cursinho, te dá muitas chances de acertar mais as questões. Então, basicamente, o id é uma porção da nossa mente totalmente inconsciente. São todos os nossos desejos, todas as nossas fantasias, memórias que a gente esqueceu, memórias que têm algum impacto, enfim, coisas que a gente não tem muita noção do que é, mas que de alguma forma impactam. A gente vai ter um ego que basicamente vai começar a pensar sobre todos esses desejos, sobre todos esses impulsos, a partir de uma questão da pessoa. O ego é a parte mais consciente, porque ele está em contato com o mundo externo. Então, o ego é que vai começar a distinguir. Então, se o id ele fala, eu quero agora, o ego começa a pensar, o agora é uma boa hora? Então, assim, não, eu vou dar esse exemplo depois. E o superego é basicamente a instância da lei, a instância social, a instância do tipo, vai colocar um peso de culpa, então ele vai falar, é melhor não. Então, um exemplo muito clássico é basicamente assim: imagina você com fome. O id vai basicamente falar como uma comida da rua, como uma comida qualquer comida vai ser uma comida, qualquer comida vai matar essa fome porque você quer comer. O ego vai falar, não, tem algumas comidas que não são tão boas, tem algumas comidas que eu não gosto, tem algumas comidas que podem fazer mal, que podem estar sujas, então eu vou roubar essa loja porque tem uma loja com comida limpa, com comida fresca, eu vou roubar essa loja porque eu estou com fome. E aí o superego, ele vai falar, não, é contra a lei você roubar uma loja, é contra a lei você adquirir essa comida dessa forma, você vai ter que pagar, o pagamento, dinheiro, etc, é um sistema que está imposto na sociedade, você vai ter que participar disso, senão você vai ser contra leis, você vai sofrer as consequências, então você não vai fazer isso. E aí isso leva a pessoa a entrar na loja, comprar uma comida para matar a fome. Eu acho que é isso, ainda pode passar. Então, o que ele explicou mais ou menos o que é o id, o ego e o superego. E o inconsciente, gente, é importante falar que ele está em todas essas instâncias. O inconsciente, ele é como que eu posso dizer? Ele é tipo uma vozinha nossa ali no fundo, nosso, sabe? Que conversa com a gente e tudo mais. E ele está tanto no superego quanto no id, e um pouquinho também ele tá ali no ego. Então ele circunda todas essas instâncias psíquicas. Ah, mas como assim instância psíquica? Tem aqui essa imagem que eu acho muito legal da gente visualizar, que é o diabinho, como ele sendo o id, o ego, como ele sendo você, como você se vê, como você age e tudo mais, como você sente as coisas, e o superego, como se ele fosse esse anjinho ali do lado. Como o Kiki falou, o superego ele é aquilo que vai te brecar muitas vezes. Ele é como se fosse uma voz de um pai, de uma mãe,
de um diretor de escola, de uma sociedade que vira para você e fala, não, você não pode fazer isso agora. E aí o diabinho vira e fala, mas eu quero fazer isso agora. Eu quero e ponto, me deixa em paz. E ele vira e fala assim, não, eu não posso te deixar em paz, porque se você fizer isso agora, blá, blá, blá. E aí o ego, ele tá ali intermediando, que é você, ele tá ali intermediando a discussão entre essas duas instâncias. E o inconsciente, ele tá permeando todas as instâncias. Ou seja, há conteúdos que são inconscientes no diabinho, há conteúdos que são inconscientes no anjinho. Porque às vezes, isso de você tá falando, eu quero agora, igual o Kaique falou, deu o exemplo da alimentação, eu quero agora, comer agora e ponto final. O que tem de inconsciente nisso? Ou seja, Kaique, me ajuda a explicar isso do inconsciente. O inconsciente, ele é como se fosse aqueles conteúdos. Ele é como se fosse aqueles conteúdos que você, enquanto uma pessoa consciente, que sente e que sabe das coisas da sua vida, você não pode ter acesso a esse conteúdo inconsciente porque você não tem capacidade emocional e psíquica para lidar com o conteúdo desse inconsciente, porque ele é muito pesado para você lidar com aquilo. Então, esse inconsciente, quando ele vem para a esfera do consciente, ele vem de uma maneira maquiada, de uma maneira disfarçada. Que me ajuda a explicar o inconsciente. Não, beleza, é isso mesmo. Basicamente, o inconsciente vai ser aquele local que vai ter um impacto na gente. Um exemplo muito claro é um iceberg. A ponta do iceberg é o consciente, tudo aquilo que a gente controla, é a nossa fala, é aquilo que a gente comunica com uma outra pessoa, é o nosso dia a dia. O inconsciente vai ser o fundo do iceberg que fica oculto no mar. Embora a gente não consiga ver esse inconsciente, essa toda parte, representa uma parte gigantesca do iceberg. É a maior parte que tem. E como que isso vai influenciar? Então, como que uma memória vai te impactar? Então, beleza, você recebeu uma mensagem do seu ex, você ficou, não quero falar com ele, que se dane, não vou falar com ele. E aí você vai fazer uma outra coisa, você esquece, etc. Mas aquele sentimento de como receber aquela mensagem, etc., como que aquilo te impacta? Como que aquilo vai ficar Retido. retido na sua mente? Quais vão ser os impactos? Como vai reger a próxima forma que você vai fazer quando você receber uma mensagem? Enfim, vão ser todos os traços que vão ter um certo controle em você, mesmo você não sabendo. E esse é o grande ponto. Nas nossas vidas, a gente tenta sempre ter prazer, tenta sempre ter um controle de tudo, sendo que a gente não tem esse controle. Sim, a chave, eu acho, para entender o inconsciente é justamente isso. Sabe aquela frase que a gente fala, por exemplo, nossa, eu não sei por que eu faço isso, mas eu sempre faço isso? Tipo, nossa, eu não sei porque eu às vezes sou grossa desnecessariamente e respondo mal as pessoas. Eu não sei porque às vezes eu repito esse comportamento que me faz mal, que me machuca, mas quando eu vejo eu tô fazendo ele de novo. Nossa, eu não sei por quê. Esse eu não sei por quê, você não sabe, porque ele é de uma esfera que ainda está no inconsciente. E está no inconsciente por quê? Porque você, enquanto eu, não consegue acessar o conteúdo real desse porquê você não consegue acessar esse conteúdo real, porque ele é muito pesado para você lidar com ele naquele momento, ou porque você não tem as ferramentas necessárias para lidar com aquilo naquele momento, ou porque você não consegue fazer essa análise, esse caminho de análise. E é aí que você precisa procurar um analista, um terapeuta, um psicanalista. Lembrando que não necessariamente todos os psicanalistas são psicólogos, você pode ser psicanalista sem ser psicólogo, para poder lidar com esse conteúdo, para poder entender de onde vem esse conteúdo, o que acontece com esse conteúdo. E esse conteúdo desse, eu não sei por que isso acontece, ele pode estar tanto no diabinho, que é regido pelo princípio do prazer, que está escrito aqui no tópico. Então, o id e o inconsciente, ele é muito regido por esse princípio do prazer, ou seja,
o princípio de querer ter prazer o tempo inteiro, a qualquer custo, de qualquer maneira, querer realizar e sentir esse prazer ali no corpo. Mas esse inconsciente, ele também pode estar na outra esfera. Ele pode estar na esfera do superego, na esfera repressiva, na esfera que te censura. Então pode ter alguma coisa inconsciente nesse eu não sei o porquê, que seja não da esfera do querer o prazer o tempo inteiro, mas que seja da esfera do controlar esse prazer, reprimir esse prazer e censurar esse prazer, porque esse prazer não pode vir à tona por algum motivo ali idiosincrático, pessoal, individual seu. E o que eu queria trazer ali do princípio do prazer é uma frase que marcou muito a minha graduação, como a professora falou, que foi: crescer é adiar o prazer. Ai, como assim? Então, o princípio do prazer, gente, que eu tô citando ali, que tá tão envolvido e diretamente influenciado por esse inconsciente, ele é o princípio que rege nós, quando nós nascemos, quando somos recém-nascidos, quando somos crianças. E à medida em que a gente vai crescendo, a gente vai sendo censurado pelo pai, pela mãe, pelos amigos, pela sociedade, familiares, por tudo, né? E aí a gente vai sendo cortado, moldado e tudo mais por todas esses personagens que eu citei, que vão lapidando esse princípio do prazer. Mas quando a gente é criança, a gente é regido por esse princípio do prazer e a gente quer o tempo inteiro sentir esse prazer. E a gente faz de tudo para sentir esse prazer o tempo inteiro. Ah, mas como assim? Por exemplo, Kaique deu o exemplo da alimentação, que é um ótimo exemplo para usar aqui agora. E quando a gente é bebê e tá ali no colo da mãe, recém-nascido, a gente quer comer, a gente sente fome, a gente mal sabe, às vezes, quando a gente é recém-nascido, que sensação é aquela estranha, né, de fome, a gente ainda tá aprendendo as sensações e tudo mais, mas a gente tá sentindo ali um desconforto e a gente não quer sentir desconforto nenhum, porque a gente não suporta desconforto. A gente só suporta o prazer, a gente só quer prazer. E aí você começa a chorar, você quer comer. E não importa o ambiente em que você está, não importa quem está, você só quer se alimentar, você quer o seio, você quer o leite, você quer se alimentar. Foda-se o contexto, né? Você é regido pelo princípio do prazer. E conforme você vai crescendo, por exemplo, uma criança, ela não consegue muitas vezes esperar a hora do almoço, ela tem que comer antes do tempo. Se ela tá numa festa e ela quer comer e não pode comer naquela hora, às vezes ela vai fazer birra. Se ela tá no mercado e ela quer comer alguma coisa, ela vai se jogar no chão e ela vai querer comer, vai fazer birra, banana. Por quê? Porque ela é regida pelo princípio do prazer. Porque ela não é tão podada ali por aquela sociedade, por aquele exterior que vai moldando ela. Porém, à medida em que nós vamos crescendo, essas imposições exteriores vão fazendo parte da nossa subjetividade, vão fazendo uma almagada ali com a gente, ao passo que a gente mesmo passa a ser o nosso próprio repressor, a nossa própria instância censuradora. Nem precisa de uma mãe ou de um pai, muitas vezes, para virar e falar assim: fia, para de fazer birra que você não vai conseguir nada chorando. A gente mesmo se toca, mas muitas vezes, né, a gente também é adulto e não se toca. Às vezes a gente tá fazendo birra e nem vê. Então, saber lidar com esse prazer é uma coisa muito saudável, com esse desprazer é uma coisa muito saudável. Saber lidar com esse desconforto, com esse descontentamento, com esse espaço e tempo que dói, que censura e tudo mais, é uma coisa muito importante para a gente saber ter uma vida saudável, um psiquismo saudável e lidar com os outros, porque crescer é adiar o prazer. E a gente deve adiar o nosso prazer em prol do outro, em prol de nós mesmos e em prol dos nossos crescimentos. E uma outra coisa que a psicanálise me ensinou muito, que eu gosto muito, é justamente essa questão do desconforto e de como a gente cresce no desconforto. Porque quando todas as coisas estão muito boas e quando tudo está muito bem, a gente não precisa se mover para que elas mudem, porque tudo está muito bem. Quando a gente está muito feliz, quando a gente está muito de boa, a gente não faz nada para mudar essa situação, porque está tudo muito bom. Porém, quando a gente está angustiado, desconfortável com alguma coisa, isso é um motor. O descontentamento, ele é um motor de mudança na nossa vida.
Então, estar descontente é um termômetro pra gente olhar pra dentro e tentar se mover. E eu não quero que com isso, eu tenho medo disso ressoar meio coaching, meio tipo assim, ai, pegue as suas dificuldades e faça alguma coisa com isso, porque o Bill Gates tava na merda numa empresa no, na garagem dele e virou bilionário e você, blá, 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 sabe, essas coisas não. Mas sim pra gente olhar esse desconforto com. Porque a vida lá é desconfortável. Porque se não fosse desconfortável, a gente não estaria vivendo. A gente estaria. Freud fala isso, né? A gente estaria dentro do útero da nossa mãe, vivendo com um completo prazer. A gente só consegue encontrar a felicidade plena e completo prazer quando a gente está ali dentro do útero da nossa mãe, que a gente está completamente quente, alimentável, estável e não tem nenhum ser humano para irritar a gente. Mas aí eu já tô viajando muito, né, Kaique? Tenho que ficar mais quieta. E aí é isso, gente. A gente chega na parte em que o ser humano tem constante conflito. Tudo é conflito, a gente tem que se acostumar com isso. Que você quer falar um pouco, porque eu fico viajando? Acho que só para dar uma encerrada, assim, esse vai ser nosso último slide. É basicamente tudo isso que a Isa falou, é realmente pensar nesse par. O que que a gente quer, o que que a sociedade quer. E eu acho que isso cabe muito nessa fase de prova, de faculdade, etc. Porque a gente recebe muitas influências da sociedade, então medicina, pagar muito, ganhar muito dinheiro e uma profissão que tem uma história de prestígio. O que a família quer que você faça, ou o que a família quer que você não faça. Então aí pensa, faculdade não serve para nada, para que que você está fazendo isso? E enfim, encontrar o seu desejo, o que você quer. Esse conflito entre o que a gente quer e o que uma sociedade espera da gente, ele é constante, e a psicanálise fala um pouco disso. E acho que mais do que isso, a gente sempre deseja o que está numa falta para a gente. Então, sempre isso que nos torna pessoas e humanos, é querer algo que a gente não tem ainda e conseguir sonhar com algo que a gente não tem. E isso vai fazer que a gente busque exatamente isso, e é uma eterna busca, gente. Então, depois da faculdade vai ter um emprego, depois do emprego vai ter uma promoção, aí vai ter viagens, aí vai ter uma qualidade de vida, e aí um casamento, ou um não casamento, e filhos, e não filhos, enfim. Vão ser tramas que vão se construindo ao longo da nossa vida. Terminou, Kaique? Terminei. Acho que deu um delayzinho, mas beleza. Mas acho que era isso mais que a gente tinha que falar mesmo. Eu acho que no fim eu acabei falando muito mais que a gente combinou, porque a gente vai viajando, né? É um tema muito extenso. Mas a gente pode continuar conversando sobre isso em outras aulas se tiverem interesse. E é isso, o ser humano ele tem um constante conflito, a gente tem que saber lidar com esse conflito, abraçar esse conflito e entender que esse conflito vai estar ali, não tem como fingir que não tá, não tem como apagar esse conflito, tem que lidar com ele e crescer é isso, é encarar esse conflito de frente. Então a gente tem que estar sempre crescendo. Exatamente, gente. Então acho que é isso. A gente fica disponível para dúvidas. Se vocês quiserem indicações de textos, ou de vídeos mesmos, etc., a gente fica aqui, tá bom? E é isso, a gente vai formar daqui a pouco, vocês também podem recomendar a gente para ser terapeuta dos outros. Beijos e até a próxima. Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Ai, meu Deus. Como que deu? Kaique parou de gravar? Não, tá gravando.